Oi, gente. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Simone. Eu tenho um abrigo de animais. Eu recolho animais abandonados, machucados, doentes, aqueles que muitas vezes não tem mais ninguém por eles. E hoje eu venho aqui falar com o coração bem apertado. Gente, a gente está passando por um período muito difícil. Aqui está chovendo demais. Eu sei que está todo mundo com problemas. As energias estão limpando tudo. Mas aqui está chovendo tanto. Vocês não têm noção. É chuva sem parar. E com isso, a situação dos animais piora muito. Aumentam as doenças, aumentam o sofrimento. Infelizmente, aumenta também o abandono, né? É uma realidade muito dura. E eu quero compartilhar uma coisa importante com vocês. Eu não gosto de expor certas situações dos animais. Eu não gosto de mostrar a forma como muitos deles chegam até mim, a situação deplorável que eles se encontram. Porque eu acho assim que isso tira a dignidade deles. Eu sei que poderia colocar imagens fortes, que talvez chocasse muito mais as pessoas, mas eu escolho mostrar a eles na melhor versão possível. Se eu pudesse até maquiava, sabe? Na parte mais bonita deles, porque é assim que eu acredito que eles merecem ser vistos. Mas por trás dessas imagens mais leves, existe uma realidade difícil, muito difícil. Eu sei que não está fácil para ninguém, eu sei que está todo mundo passando por momentos intensos, que parece que tudo na vida está sendo mexido, revirado. Mas eu preciso pedir ajuda, porque eu não estou dando conta sozinho. Os animais precisam de comida, precisam de remédio, precisam de cuidado. E nesse período chuvoso, tudo fica tão mais difícil, mais caro, mais urgente. Tem dias que eu olho para eles e eu penso: meu Deus, como é que eu vou conseguir sustentar isso? E é por isso que eu estou aqui, gente. Se você puder ajudar com qualquer valor, qualquer quantia mesmo, já faz uma diferença enorme. Às vezes o que para você parece pouco, para eles é comida no prato. É um remédio que alivia a dor, é uma chance de continuar vivendo. Gente, de verdade, esses animais dependem da gente e eu conto com você. Muito obrigada de coração. Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Typical Skeptic. Estamos lidando com problemas da retrogradação de Mercúrio, mas seguimos em frente, porque é isso que nós fazemos. Hoje eu tenho uma das minhas convidadas favoritas e meio que eu já estava planejado isso, mas é uma longa história. Estou muito feliz por tê-la aqui, é a Carrie Cassidy. Eu escrevi um pequeno texto sobre ela. Eu escrevi: a jornalista investigativa Carrie Cassidy junta-se a mim hoje para analisar a situação global que se agrava rapidamente em torno do Irã, das guerras por procuração com a China, da batalha secreta pelos Stargates da Terra. Os tópicos incluem o Irã como um ponto crítico geopolítico, o papel da China em conflitos por procuração emergentes, tecnologias ocultas, operações secretas, localização dos Stargates, estruturas de controle, inteligência mais profunda por trás dos eventos globais. É um pouco mais sobre a minha convidada Carrie Cassidy. É uma jornalista investigativa, pioneira, cineasta, fundadora do Projeto Camelot, uma das plataformas mais antigas para depoimentos de denunciantes sobre programas espaciais secretos, operações de laboratório, inteligência artificial, corridas extraterrestres, agendas do Estado Profundo, conflitos militares secretos. Ela é conhecida mundialmente por entrevistar pessoas ligadas ao Projeto Black, veteranos do SSP, agentes de inteligência, pessoas que vivenciaram experiências ETs, contatos, atualizações de denunciantes e análises geopolíticas multidimensionais. E você pode segui-la no projeto cameloportal.com e no Substack dela, que é
kickassesubstract.com. Na descrição também inclui a lista dela e ela também tem um canal no YouTube, é o Projeto Camelo. Dito isso, eu gostaria de dar as boas-vindas de volta, Carrie. Muito obrigado por ter voltado. Eu estou bem, obrigada por me receber. É uma época louca, não é? Quem diria? Eu acho que falamos sobre os arquivos de Epstein da última vez, mas quem imaginaria que estaríamos em conflito em grande escala com o Irã? Parece que as coisas estão se agravando a cada dia. Então, eu não sei bem aonde você quer chegar com isso, mas eu tenho vários aspectos diferentes sobre os quais eu gostaria de falar. Então, por qual você queria começar? Algo em particular? Qual é a sua perspectiva geral sobre o que está acontecendo desde o início? O que você acha que sabe? Nos conte. Fica bastante complicado. Como você sabe, estamos falando da situação mundial e do que muitas outras pessoas, especialmente a mídia tradicional, até hoje não querem discutir. Isso é basicamente uma guerra extraterrestre. E essa guerra no Oriente Médio sempre foi uma guerra extraterrestre. Obviamente, existem diferentes corridas de ET. A única coisa é que eu não sei exatamente a que raça pertencem os persas e como eles diferem dos Anunnaki, que controlam Israel. Isso é o que acontece nos bastidores. Há também uma guerra em torno do Stargate 10, que está localizado nas montanhas iranianas. E sempre foi motivo de disputa. Os militares têm estado em desacordo sobre quem controla isso. Eu sei que Trump e o seu grupo estão basicamente tentando assumir o controle total desses Stargates. Esse também era o verdadeiro problema nos bastidores da guerra no Iraque. Saddam Hussein havia assumido o controle do Stargate, que ficava sob o museu. E foi por isso que eles saquearam o museu logo de cara, marcando o início da guerra. E essa informação já é bastante conhecida. Mas quando você diz que alguém está tomando o controle ou lutando por um Stargate, isso tem a ver com quais seres estão sendo autorizados a entrar em nossa dimensão, nesse setor. E isso é muito importante porque nós estamos falando de grupos extraterrestres controversos que não se dão bem. E como já disse muitas vezes, e vocês podem assistir aos meus vídeos, ler os meus artigos, Israel é apoiado pelos Anunnaki. Eles são mais próximos em termos de linhagem sanguínea dos Anunnaki, que são híbridos humanoides reptilianos, certo? Assim, os sangue azuis também fazem parte desse grupo em termos de genética. Portanto, isso é algo que nós devemos ter em mente. Portanto, há várias coisas a ter em mente. Eu tenho uma pergunta, por isso eu levantei a mão. Você acha que, levando em conta as tábuas sumérias e coisas do tipo, os persas e os iraquianos também poderiam ser dessa linhagem Anunnaki ou de alguma Anunnaki diferente? Parece que eles se estabeleceram lá, parece que estavam por toda aquela área e não foram embora. É isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que sim, no Oriente Médio, o mundo todo lida com diferentes linhagens sanguíneas, obviamente. Mas o Oriente Médio, em primeiro lugar, possui o maior, digamos, o maior
portais, buracos de minhoca para outras dimensões e até mesmo para outros planetas e outras galáxias. Então, muito poder entra no Oriente Médio e está todo centralizado nessa pequena área, o Estreito de Hormuz, toda a área. Então, também eu não acho que seja uma guerra interna entre os Anunnaki. Eu creio que, mais uma vez, os persas representam outra raça. Eu não sei o nome dessa corrida, mas provavelmente são humanoides. Eles parecem ser uma espécie humanoide, até mesmo reptiliana, porque se você observar os templos e as esculturas dos seres, elas são semelhantes, mas não idênticas às do Egito. Além disso, o Irã, a Síria e vários outros países daquela região apresentam indícios claros de uma forte orientação reptiliana, certo? Na verdade, durante a guerra do Iraque, creio eu, o Estado Islâmico foi designado pelos militares dos Estados Unidos e, na verdade, estava sob o governo Obama, trabalhando para os Estados Unidos. Eles estavam percorrendo o Iraque e a área vizinha, destruindo as imagens, as esculturas de répteis em vários sítios arqueológicos antigos. Essa era, de certa forma, a tarefa deles. Então, porque o Estado Profundo e possivelmente até mesmo os chapéus brancos estão tentando esconder a nossa verdadeira história, que tem a ver com a dominação da humanidade pelos reptilianos. E os humanoides reptilianos são uma raça híbrida de reptilianos. Portanto, pode ser que o grupo seja mais reptiliano, ainda mais reptiliano, mais relacionado a uma seita diferente, porque existem muitas raças reptilianas diferentes, assim como os Draco e assim por diante. Então, quando você analisa a situação, não é algo simples, que você possa simplesmente definir e descobrir de imediato quem é o inimigo. Não está claro. E, sem dúvida, o Irã tem os seus próprios problemas internos. Em primeiro lugar, está muito atrasado em relação aos tempos atuais. Isso também tem fomentado o terrorismo em todo o mundo. Então, existe algum tipo de agenda de dominação mundial nos bastidores. Mas, além disso, muita gente parece não estar falando sobre isso. Eu postei isso no X, porque no Twitter, me dei conta, ninguém está comentando sobre isso. A China e o Irã estavam muito alinhados. E a China recebia uma quantidade substancial de petróleo do Irã. Tudo isso está sendo interrompido. A Venezuela e a China tinham uma relação muito profunda relacionada ao petróleo que importavam da Venezuela. E Cuba é um lugar onde a China instalou mísseis. A notícia chegou até mesmo aos principais veículos de comunicação. Isso faz cerca de 1 ano e meio. A maioria das pessoas já viu isso. Era um artigo bem curto, mas eu notei imediatamente. Então, se você entende a crise dos mísseis de Cuba, volte até a época em que Kennedy estava no cargo e tudo mais. Estamos diante de uma situação que está se agravando em relação aos Estados Unidos e Cuba. Todos esses são o que chamamos de estados proxy, certo?
os estados satélites da China, e isso inclui outros. Eu acho que a Nicarágua e certos outros países sul-americanos estão envolvidos nisso. Então, o que nós estamos discutindo é que nós estamos lutando contra a China. Não se deixe enganar. São o que chamamos de guerras por procuração. É quando o país está basicamente conduzindo a guerra dentro das suas fronteiras ou ao redor delas. Mas a realidade é que eles estão sendo abastecidos ou apoiados nos bastidores pela China. E, na essência, nós estamos os atacando. Esses ataques têm como alvo a China. Então, é o que se chama de guerra por procuração com a China. Então, essa é uma. Outra coisa é a luta, como eu estava dizendo, sobre Stargate 10. Ela tem um aspecto espiritual, de outro mundo, tem a ver, mais uma vez, com quais seres podem entrar e quais podem ser mantidos fora. Portanto, ser capaz de controlar esses portais estelares é muito importante. Se você estiver em guerra com várias raças extraterrestres que querem entrar por esses portais e serem conduzidas para dentro, sem dúvida. E tudo isso, deixa eu apenas dizer, tudo isso vem das minhas entrevistas com denunciantes ao longo dos últimos 20 anos. Muitos deles são militares, ex-militares, agentes da inteligência, policiais e por aí vai. Então, essas pessoas vêm me fornecendo informações ao longo dos anos e eles nem sequer se conhecem, mas eu tenho vindo a reunir todos esses tópicos e eu estou apresentando aqui um panorama geral com o qual a maioria das pessoas não quer lidar. Eles não querem falar sobre isso. Nem mesmo a Casa Branca vai querer ir para onde eu estou indo. Se você analisar o panorama geral, você vai perceber que essa guerra com o Irã não surgiu do nada. E não se trata apenas do fato dos Anunnaki estarem em Israel. Os Anunnaki estão governando Israel. Eu acredito que eles têm controle total sobre Netanyahu, por exemplo. Tenho uma pergunta para você. Isso é delicado, mas é como se eu tenho estado em todos os lugares envolvidos com essa guerra. Tenho tentado ser neutro, mas no fundo eu odeio a guerra. Eu detesto essa ideia. Eu detesto o fato de americanos inocentes estarem morrendo. Eu sou do tipo América em primeiro lugar. Precisamos terminar, mas aí tem gente dizendo que a gente precisa estar lá. Eles dizem isso porque o Irã teria capacidade nuclear, e isso é o que está na superfície. Mas também muita gente na comunidade conspiratória culpa Israel por muitos dos problemas que aconteceram no mundo. Muitas pessoas criticam a decisão de Trump de entrar em guerra com Israel por causa disso, mas algumas pessoas dizem que é um mal necessário porque eles são nossos aliados nessa situação e sentem que o Irã é a maior ameaça e, obviamente, a China também, porque eu ouvi dizer que a Rússia e a China estão fornecendo informações ao Irã. Então, é algo que acontece nos bastidores. A Rússia é nossa aliada, certo? Então, o que a Rússia está fazendo na esfera pública agora é uma espécie de ação secreta, fingindo estar do lado do Irã. Mas eu não acho que esteja. E no final das contas, ela vai se aliar, como tem feito, aos Estados Unidos, porque temos interesses muito em comum em outras coisas. O que eu estou dizendo é que essa guerra com o Irã é uma guerra maior, é uma ideia que vem se acumulando há muitos e muitos anos.
que os Anunnaki são, eles estão pressionando Israel para ser o líder dominante ou controlador do mundo, porque os Anunnaki são os que detêm o controle. Não são os israelenses, não é o povo israelense, certo? É a cúpula do governo israelense que está se deixando controlar pelos Anunnaki. Mas você precisa entender que é uma guerra extraterrestre que já dura eras e os sinais estão por toda parte. Então, quando eu falo sobre as paredes do templo e você observa os seres ali presentes e analisa a nossa história, se você não voltar à época das tábuas sumérias, em que Enlil, Anu é o Deus da Bíblia, quer você goste ou não. Anu, quando dizem Deus, na maioria das vezes estão falando de Anu. Eles não estão falando do Criador de tudo, da fonte. Eles estão falando de um Deus vingativo e personalizado, que na verdade é Anu, que queria ser adorado. Anu é o Anunnaki, portanto, são esses pontos históricos importantes que sustentam o que está acontecendo. E se você não conhece a estrutura subjacente, simplesmente não entende. Outra coisa que eu preciso perguntar às pessoas é que é insano que os democratas, que supostamente apoiam a liberdade das mulheres, não queiram que lidemos com o Irã, quando as mulheres são altamente subjugadas, controladas, humilhadas por sua cultura, e tem sido. Essa cultura precisa acabar. Isso é um fato. A cultura da lei islâmica, tudo isso é uma loucura. E o Irã costumava ser um regime e um país muito mais igualitário. Portanto, esses são elementos que você precisa analisar e perceber o quão estúpidas são essas pessoas. Nem mesmo os meus colegas entendem isso direito. Portanto, existe um lado jovem, tecnológico e moderno no Irã, que deseja mudanças drásticas em seu regime. E isso está sendo facilitado pela invasão do Irã. Nesse momento, toda essa história sobre armas nucleares é uma mentira. Era uma mentira sobre Sodoma. Eles não queriam falar sobre os Stargates. Eu não entendo porque eles acham que as pessoas são tão burras. Eles não conseguem entender os Stargates ou não querem que essa coisa de extraterrestre venha à tona. Eles não abordam o tema dos Stargates. A verdadeira guerra é pelos Stargates. É também uma guerra por procuração, para continuar tirando petróleo e, suponho, gás da China, para pressionar a China, entende? Para colocar a China em conflito com os Estados Unidos e a sua coalizão. Outro ponto a ter em mente é quem o Irã está atacando. Eles estão atacando seus vizinhos. Você entende isso? Em outras palavras, eles não têm nenhum apoio na região. Eles têm a China. A China não está lá. A China, você sabe onde fica a China, mas a China tem sido uma aliada importante para o Irã. E se você não consegue, se você não sabe disso, se você não inclui isso na sua análise, você não está entendendo. Isso é, em essência, uma terceira guerra mundial. Eu não me importo como você chama esse número. Alguns gostam de chamar isso de guerra mundial. Em Camelot, há 20 anos, nos disseram que haveria 3 guerras. Nós já tínhamos tido 2 guerras. A segunda guerra seria com o Irã.
A Rússia pareceria estar do lado do Irã, mas acabaria se aliando aos Estados Unidos. Tudo isso já era conhecido. Na verdade, tudo isso é fruto de uma guerra armada com a China. Ambos os lados sabiam que isso ia acontecer. O Irã está, de certa forma, no meio dessa guerra. Eles são, de certa forma, como eu disse, uma espécie de localização intermediária para que os dois grandes países não se ataquem abertamente. Eles estão bombardeando o Irã. Isso é um proxy. Portanto, compreender isso é muito importante. E as pessoas não estão acompanhando a verdadeira história desses povos e o que realmente está acontecendo. Essas diversas culturas são controladas por ETs e possivelmente a China também é apoiada por esses seres que aparentemente querem dominar o mundo. Portanto, também discordamos disso. Essa guerra que nós estamos vendo explodir ao nosso redor vai levar a uma guerra com os ETs, uma guerra mais direta com vários ETs, incluindo uma invasão de androides. E eu já falei sobre isso inúmeras vezes. Isso remete ao material do wingmakers.com. Eu estou em contato com James, eu tenho trocado e-mails com ele. Eu tinha os direitos temporários sobre o que é chamado de história principal do fabricante de asas, que é o projeto da flecha antiga, e as entrevistas com Nuda. Tudo isso gira em torno da ACIO, que é uma organização secreta que está infiltrada no programa secreto SSP. Mas é uma organização independente e foi daí que James saiu. Ele fugiu dali, ele é Nuda. A história dele e a dos fabricantes de asas, tudo isso se conecta. Se você seguir a trilha, mas se você não tem acompanhado o meu trabalho, não segue os rastros e nem sequer percebe que, diante dos nossos olhos, a China tem instalado mísseis e possivelmente outras munições em Cuba. E isso vem acontecendo há um ano, bem na nossa frente. E eu até escrevi um artigo sobre isso, porque ficamos parados sem fazer nada quando, no passado, quando isso aconteceu, Kennedy disse que foi por causa da chamada crise dos mísseis de Cuba. Se você sabe do que ele fala, sabe que ele se referiu a essa expressão, crise dos mísseis de Cuba, dizendo que haveria outra no futuro. É por isso que Trump agora diz que eles precisam se concentrar em Cuba também, porque a China está lá. Eu não quero ser tão enfática, mas eu estou cansada de ouvir apresentadores de telejornal que não voltam à história e não explicam por que Trump está indo a certos lugares e por que isso importa. Eles precisam acordar para a realidade. Eles precisam entender a relação entre a China e os Estados Unidos e o que vai acontecer com o nosso mundo. Tudo isso está levando, mais uma vez, a uma guerra entre mundos que será mais declarada. Já era algo clandestino. Fomos invadidos por espécies alienígenas durante o último milênio. Somos uma raça híbrida. Essa arena de que eu estou falando é enorme, não é tão simples. Matemática e tudo mais. Até as pessoas mais estúpidas são tão patéticas, não têm ideia do que estão falando.
porque não conhecem a história, não sabem nada sobre a parte extraterrestre. Então, você tem alguma pergunta? Porque eu acho que eu estou cometendo um erro. Ouvi algumas pessoas dizerem que pode haver instalações subterrâneas de clonagem no Irã, bases militares subterrâneas profundas no mundo. Sim. Você acha que isso tem alguma ligação com o comércio galáctico de escravos que está acontecendo no Irã por baixo de tudo? Existe um panorama galáctico, o CERN é um portal para a galáxia Draco. Naves Draco. Naves gigantescas que não entrariam na maioria dos portais. Foi por isso que o CERN foi construído. Elas entram por esse portal, levam humanos e os vendem como escravos. Os usam, abusam deles, os comem, enfim, fazem sexo com eles. É um mundo insano que vivemos lá fora. Graças a Deus que os arquivos Epstein chegaram, porque eu já falava sobre isso muito antes dos arquivos Epstein sequer virem à tona. Por isso, por assim dizer, mas agora as pessoas realmente vão levar em consideração o que eu estou dizendo e perceber que eu estava falando a verdade, que é isso que realmente está acontecendo em nosso planeta. Que a humanidade é presa de várias espécies invasoras e enquanto os humanos não forem alertados e protegerem seus filhos disso, nós estaremos sendo completamente controlados e eventualmente a Terra estará totalmente sob o controle extraterrestre, dependendo de qual raça predominar. Existem raças extraterrestres que nos apoiam. Basicamente, alguma raça dos pleiadianos que seja relacionada a nós. Se você ouvir a minha entrevista com William Tompkins, que durou mais de 3 horas, você ouvirá sobre a história da NASA. E como os reptilianos e os pleiadianos basicamente travaram uma guerra de cabo de guerra nos primórdios da NASA. E como os reptilianos vêm nos sabotando na Lua e em outros lugares. Isso é notório. Mais uma vez, isso é história. Se você não entende de história, não vai saber o que diabo está acontecendo. É uma loucura. Parece que muita coisa está acontecendo no Estreito de Hormuz. Parece que é por ali que passa grande parte do petróleo mundial. Parece que será que tem mais alguma coisa acontecendo por lá? Será que é tipo, ou você acha que... Tenho certeza de que nós temos fatores atenuantes, porque também existem portais lá. Então, eu não sei a localização dos portais no Hormuz. Existe outro corpo d'água que também é conhecido pelos portais. Em outras palavras, essas batalhas que estão acontecendo têm a ver com essas várias espécies invasoras e com o que os controladores estão tentando controlar. E assim por diante. Mas Trump e a sua equipe sabem do que eu estou falando. Eles não falam sobre isso. Eles não fazem isso, sabe? Isso me deixa louca, mas cabe a alguém como eu educar o público, porque eles não estão sendo educados adequadamente. E isso não é surpreendente. As vias navegáveis são sempre um argumento muito forte para se usar no controle de qualquer país. E se você olhar para o que é isso, chama-se, não me vem à mente agora,
Houve um movimento no Oriente Médio, em Israel, relacionado ao motivo pelo qual eles tomaram a Palestina e transformaram em um lugar devastado, horrível. O motivo pelo qual fizeram isso é porque querem construir uma alternativa ao canal de Suez, que é o canal principal. Então, eles querem cavar outro canal. Eu não tenho o nome aqui na minha cabeça agora, mas eu já fiz programas sobre isso. Eu já falei sobre isso. Isso sempre fez parte da agenda deles. E é por isso que querem transformar o país, como Trump diz que vai transformá-lo numa cidade turística, seja lá o que for. É isso que está acontecendo. É preciso entender que isso representa uma reformulação do nosso cenário político global, em todos os níveis. E Trump não está brincando. Eles estão desmantelando a nova ordem mundial, a cabala obscura, que é predominantemente influenciada pelos reptilianos. Eles são satânicos. Eles praticam sacrifícios contra os pequeninos. Eles são humanos envolvidos no tráfico de outros humanos. É isso que os chapéus brancos estão realmente combatendo em todas as frentes, mas especialmente no Oriente Médio, porque essa região é um centro desse tipo de problema. Novamente, voltando à história dos Anunnaki, que são híbridos de draconianos e reptilianos, híbridos humanoides, que são a realeza. Eles estabeleceram os reinados. Eu digo isso, eu já disse isso. Os Anunnaki estabeleceram os reis e rainhas da Europa e tudo mais. Então, esses são os sangue azuis. Novamente, estamos falando sobre o controle da humanidade. É aqui que tudo remonta. Eu não acho que as pessoas percebam quão importantes esses portais estelares são. Eu imagino que esses portais sejam cruciais para o destino da humanidade, para o equilíbrio e para a saúde da Terra e dos seus habitantes. Foi uma coisa boa que Trump tenha ido ao Irã para assumir o controle daqueles portais estelares. Isso é muito importante. Trump não recebe crédito por fazer coisas boas, porque as pessoas são muito estúpidas. Eles não investigam, eles não seguiram o rastro de volta. Como eu disse, isso remonta a eras. As provas estão todas aí, mas certamente estão no meu trabalho. Eu venho falando sobre isso há anos. Eu ia te perguntar, vocês já tiveram algum informante que tenha previsto algo assim? O que você acha que nós vamos fazer? Como você acha que isso vai se desenrolar? Como eu disse, nos contaram, e esse é o começo de Camelot. Nossos informantes nos diziam que haveria 3 guerras mundiais e depois uma guerra contra alienígenas. O que está acontecendo agora é que nossas forças armadas foram treinadas para combater alienígenas. Nos bastidores, as tropas no campo de treinamento, eu recebi contato de alguns militares. Eu divulguei a informação sobre os seres aranha no Vietnã. Eles se apresentaram a respeito disso, confirmando que todas as suas memórias foram apagadas. Eles não se lembram disso conscientemente, mas nesse caso, havia algumas pessoas que tinham algumas lembranças desses seres aracnídeos que supostamente eram, eu sei que isso soa absurdo, mas do tamanho de um Fusca, pequenos como aqueles Fuscas antigos. Eles também estão na região dos lagos, pelo que me disseram. E Miles Johnson também falou sobre isso.
A maioria das pessoas não tem coragem de falar sobre o que eu falo. Carrie, posso te contar uma coisa? Você se deu bem com algo... tinha uma mulher, já te enviei um dos vídeos dela uma vez, ela costumava participar do meu programa, ela morreu, o nome dela era Benetta Jones, como se ela conhecesse James Ring. Ela sempre se envolvia com aranha, sempre falava sobre a aranha, como se sentisse que a aranha estava chegando. Tipo, ela pensou que era uma aranha gigante, depois pensou que era um exército de aranhas. Como você disse, eu acho fascinante você ter mencionado isso, porque poucas pessoas falam sobre o assunto, mas parece que um dos meus principais denunciantes me contou sobre isso. E eu sempre analiso o material que eu recebo de um denunciante para ver qual é a posição dos outros denunciantes em relação a esse assunto. Portanto, é uma história muito complexa. Vale ressaltar também, eu já disse isso antes, que os seres de Aldebaran basicamente invadiram a Alemanha e se envolveram com Maria Orsic, isso, da Sociedade Vril, sim. Portanto, esses são novamente humanoides reptilianos. Eu imagino que existam muitas raças por aí que são humanoides reptilianas e que elas têm várias motivações. Eu acho que em alguns casos podem ser positivos e em outros casos negativos. Eu lembro de Mark Richards ter me dito que essas são algumas das corridas mais violentas, mas enfim, os de Aldebaran invadiram e deram alta tecnologia aos nazis. Foi isso que realmente aconteceu na Alemanha. Disseram que não podiam usá-la para vencer a Segunda Guerra, mas que podiam usá-la no futuro. Estamos nesse futuro agora. E eles vão usar isso agora. Então, entendendo que existe uma série de TV, uma minissérie chamada O Evento, que conta a história de uma raça de seres que destruíram 2 dos seus planetas em seu sistema solar. E esses são os Albats, os seres de Aldebaran, são humanoides reptilianos. Eu tenho vários denunciantes sobre essa história que a confirmaram. Denunciantes que não interagem entre si. Há países na Europa que estão incomodados com o fato de os Estados Unidos terem feito acordos com essas várias raças, enquanto o nosso SSP faz acordos com várias raças reptilianas e outras raças também. E eles entregaram partes da África a esse grupo que destruiu, como eu disse, seus 2 planetas. E eles estão buscando assentar possivelmente milhões de seu povo, e os tem trazido pelas pistas de pouso na África do Sul e distribuído por toda a África. Eu tenho agora concedido a eles certas áreas do continente. Não sei se as cidades chinesas construídas no subsolo da África têm alguma relação com essa história. Pode ser outro grupo que esteja trabalhando com a China. Mas essas coisas estão sendo posicionadas para um futuro conflito, por assim dizer. Mas vários países da África estão muito chateados com o fato
de termos dado essas informações, sabe? E eu devo dizer que essa história também foi publicada na capa da revista Veterans Today por Gordon Duff, anos atrás. Mas é claro que ele realmente revela a verdade de vez em quando. Ele ainda tem o seu próprio, plano, não sei, chamado de Intel Drop. Eu recomendo muito, excelente, informações ali. Mas, de qualquer forma, ele realmente contou essa história sobre os seres de Aldebaran e como estávamos entregando partes da África para eles. Isso passou no Veterans Today, que era um programa de grande circulação, bastante convencional. Ainda está circulando. É um jornal online. É uma observação muito pertinente. Eu estava pensando, você acha que os iranianos poderiam ter informações de inteligência vinda diretamente de alguém? Você acha que isso também está se desenrolando no nível multidimensional? Tipo, tudo o que você sabe. Atlas também está envolvido nessa guerra. Não é coincidência, isso é administrado pelos Anunnaki. Há muitos idealistas, aqueles que eu chamo de isqueiros brancos, que querem acreditar que eles virão para nos ajudar a ascender e fazer todo tipo de coisa maravilhosa e que tem seres adoráveis a bordo. Isso é tudo besteira. Eu já fiz muitos programas sobre esse assunto, então eu não quero me alongar muito. Eu acabei de me lembrar de que ia te perguntar. Eu tinha me esquecido disso antes, eu tive que tentar me lembrar. O que eu quero te perguntar é sobre o que conversamos, sobre essas religiões que estão em vigor. Eu acho que todas as religiões abrâmicas são problemáticas. Essa é só a minha opinião. Mas como você mencionou, no Irã, eles têm esse paradigma antigo. Parece que com esse fluxo de imigrantes ilegais chegando aos Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, nós estamos recebendo os radicais que não querem se assimilar à nossa cultura. Eles querem tomar o controle. É exatamente isso que eu estou vendo. Querem impor esse jeito antigo de ser. Então, dito isso, você concorda com isso? Você acha que nós precisamos ficar atentos até certo ponto a homens, bombas, suicidas, células adormecidas, coisa desse tipo, MK Ultra? Nós definitivamente tínhamos as fronteiras abertas. É uma situação complexa se você realmente quiser analisar a fundo, porque Biden estava morto. Ele recebeu um funeral, ele nunca tomou posse, ele foi interpretado por vários bonecos, você sabe, dublês, talvez até clones. Durante todos esses 4 anos em que ele supostamente teve um governo, em que Trump era, de fato, o comandante em chefe, ele permaneceu como comandante em chefe durante todos esses 4 anos. Então, Trump é muito interessante. A batalha travada pelos chapéus brancos é extremamente secreta. Eles têm mantido tudo em segredo, inclusive para o público. Eles estão apenas começando a aparecer de forma um pouco mais formal nesse momento inicial. Eu espero que isso aconteça de uma forma muito mais massiva no futuro. Resumindo, Trump teve o controle da fronteira o tempo todo, mas foi colocado numa situação em que teve que compactuar com esse regime farsante de Biden, que estava fazendo todo tipo de coisa horrível, deixando a fronteira aberta, permitindo a entrada de imigrantes ilegais e fechando acordos insanos com outros países. E ele próprio era um pedo
notório. Na verdade, a sua esposa era uma facilitadora. E eu acho que eu não posso entrar em muitos detalhes, mas, na verdade, eu li uma transcrição legal de um depoimento de uma testemunha contra Biden anos atrás. E foi realmente chocante. Ele recebia pequeninos que não necessariamente retornariam de forma regular quando era vice-presidente, quanto mais quando estava concorrendo à presidência. Você precisa entender do que nós estamos falando aqui. A maioria das pessoas quer dizer que Trump é um idiota. Eu escrevi alguns artigos para explicar por que ele não é idiota. Porque provavelmente o fizeram parecer um gangster, trabalhando com gangsters como Roy Cohn e Lex Wexner, entre outros, para que ele pudesse se infiltrar no lado sombrio e descobrir o que podia e o que deveria fazer no futuro, nessa verdadeira guerra de mundos que está acontecendo agora. Assim, eles se infiltraram completamente no lado sombrio para entender a melhor maneira de combatê-los. Ninguém parece. Não sei o que se passa com as pessoas, mas elas seguem o quê? Existem seguidores do quê? Mas eles não parecem perceber que o quê é feito pelos chapéus brancos. Pode-se argumentar que o chefe do quê é, na verdade, JFK Jr., e ele também esteve nos bastidores durante os 4 anos do governo Biden. Ele foi o vice-presidente desse país. Mas ele está disfarçado de um cara chamado Wano Savin, que fica ridículo com essa roupa absurda. E tem os seus próprios dublês. Então, os presidentes têm sósias. O verdadeiro presidente Trump tem 1,90 m de altura. A maioria dos líderes que aparecem ao lado dele, se forem baixos, não são Trump, são clones, não sei, são dublês. Eu não sei porque isso não é de conhecimento geral, devia ser. Nós sabíamos desde os anos 60 que os presidentes tinham sósias, era algo de conhecimento geral. De repente virou um grande segredo. Isso é óbvio. Todos esses processos judiciais, alguns deles poderiam ser contra sócias de Trump que ultrapassam os limites, por assim dizer, e violam os seus juramentos de segurança e todo tipo de coisa, e que depois precisam ser eliminados nos bastidores, e então sai outro duplo e assim por diante. É uma loucura o que está acontecendo. Eu já disse isso antes, mas é um labirinto de espelhos. A maioria das pessoas não sabe o que está vendo. Eles não entendem. Eu estou explicando tudo para você. Está no meu Substack, está presente em outros programas. Essa não é a primeira vez que eu falo sobre isso. O que eu posso dizer? Se não falamos Jim Carrey, todo mundo fica falando de Jim Carrey. Não sei se você viu aquele vídeo dele na cerimônia de premiação. Parece que uma pessoa entrou no corpo dele, ou que criaram um clone que não sabe como agir como um ser humano. É que quando você olha para ele, você pensa, esse não é o Jim Carrey, como todo mundo está dizendo. O que você acha disso? Só para constar. O Jim Carrey interpretou o Biden em algum momento. Ele fez aquela coisa de cair da escada, aparentemente que ele era o Jim Carrey. Parece que ele é um brincalhão. Ele é um brincalhão. Eles gostam de enganar as pessoas. Eles gostam de enganar
porque isso lhes permite levar adiante o plano. Portanto, é muito importante entender que não podemos mais aceitar nada como verdade absoluta, de jeito nenhum. Entende? Tenho certeza de que Jim Carrey pode até estar envolvido na ideia de ter um clone ou um sósia dele. Ele provavelmente acha isso hilário. Ele era realmente consciente espiritualmente. E você acha que essas guerras que estão acontecendo têm alguma ligação com o programa espacial secreto? Você acha que o Irã tem o seu próprio programa espacial secreto? Ou acha que ele está ligado ao da Rússia? Ou da China? A China definitivamente tem o programa espacial secreto russo. A China tem o programa espacial secreto russo, pode ser considerado parte do nosso. Eles são novamente aliados nos bastidores. E se as pessoas não sabem disso, então elas são meio surdas, mudas e cegas. Juan fala muito sobre isso, caso você queira consultar uma fonte. Mas ele não é o único. Eu sei disso há muitos anos. Isso está presente no que é chamado de profecias de Billy Myers. Você pode pesquisar isso na internet. Há muito tempo, essas guerras foram profetizadas ou previstas, como você preferir. E essa guerra com o Irã e tudo o que está acontecendo no Oriente Médio, tudo isso foi previsto. Disseram exatamente a mesma coisa, que a Rússia começaria e pareceria estar do lado do Irã, para eventualmente acabar apoiando os Estados Unidos, o que é absolutamente verdade e absolutamente inevitável. Então, Putin e Trump estão muito alinhados. Isso não mudou. Portanto, muito do que você vê nas notícias, muitas das mentiras, as besteiras que circulam por aí, tudo isso serve para enganar o público. Infelizmente, até mesmo os mocinhos tentam enganar o público, porque estão tentando ludibriar o inimigo. Assim, nesse processo, eles também enganam o público. É preciso ser realmente muito perspicaz. Você precisa somar esses pontos. É verdade, eu tenho uma espécie de vantagem que vem se consolidando nos últimos 20 anos. Eu tenho conversado com agentes espaciais secretos e ocultos que se apresentaram a mim e ao projeto Camelot, porque começamos a trabalhar imediatamente no momento exato em que tudo isso aconteceu. E obtivemos depoimentos dos bastidores dos melhores denunciantes que já apareceram. E muitas dessas pessoas arriscaram suas vidas. Algumas perderam as vidas, como você sabe, em consequência das suas revelações. Bob Jean perdeu a sua filha, supostamente porque tirou a própria vida. O cara que escreveu um dia depois do dia anterior a Roswell, Clifford Stone, um denunciante muito famoso em investigações de acidentes aéreos. Ele e o filho perderam a vida no acidente de motocicleta. Eu acho que esses foram ataques dos Illuminati contra esses denunciantes, como retaliação por terem quebrado o seu juramento com os Illuminati. Isso, Gordon Devil perdeu a vida durante a noite. Ele foi internado no hospital com algum tipo de lesão no dedo do pé e de repente perdeu a vida. É pura loucura. Eu creio que você sabe que Pete Peterson perdeu a vida prematuramente. A esposa dele perdeu a vida como resultado das revelações que ele nos fez. Na verdade, a lista é longa, infelizmente.
Você acha que eles sequer levaram James para fora? James Rink chegou a ser uma vítima disso? Sim. Não tanto para Camelot, porque eu entrevistei, mas as revelações de James no nível pessoal foram muito sigilosas e cuidadosas. Ele não deixou escapar muitas coisas, mas estava tentando trazer à tona toda a história do super soldado e toda aquela cena que nós fizemos anos antes com Duncan, que é o super soldado original, e Pete Peterson, que foi outra testemunha que se apresentou mais tarde. Confirmou que Duncan era o super soldado original. E vamos realçar muitas das entrevistas antigas, porque elas são tão válidas agora quanto sempre foram, porque as pessoas estão começando a prestar atenção, parar de rir, começar a perceber que isso é verdade. Esse tipo de coisa está mudando todo o paradigma. Absolutamente. E quando se trata de propaganda de guerra, você viu alguma das coisas que surgiram? Estão dizendo duas coisas importantes que eu vi e que eu acho que não são verdadeiras. Que os Estados Unidos bombardearam uma escola para meninas iranianas que havia 120 meninas. E estão dizendo que fomos nós que fizemos isso, e ao mesmo tempo estão dizendo que cometemos um crime de guerra, estão dizendo que explodimos uma usina de dessalinização, pelo que entendi, como em muitos países no Oriente Médio, o sistema de reversa para a água, eles estão fazendo a transição da água salgada para a água normal, estão dizendo que já fizeram isso. Uma coisa que você precisa ter em mente é que, antes de tudo, você não sabe o que realmente está acontecendo, ou as pessoas não sabem o que está acontecendo nos bastidores. Temos uma enorme operação subterrânea, entende? Temos seres do interior da Terra com os quais agora estamos em contato e que estão ajudando os mocinhos. Você quer saber quem está ajudando eles? Existe um grupo da Terra interior e também um grupo extraterrestre de ETs, que eu estou recebendo ajuda de ETs que fica fora do planeta. Então, isso é real. Muitos de nós, eu não sou a única contatada que também é locutora. A questão é que nós, os ETs, estamos juntos nessa guerra para salvar a humanidade e salvar a Terra. Então, a dessalinização, em resumo, é o que temos: água subterrânea. E Débora Tavares já tinha divulgado toda essa história sobre a água subterrânea anos atrás. Entrevistei ela dezenas de vezes. Você pode colocar o nome dela no meu site. Ela ficou quieta. Não tenho certeza do que está acontecendo com ela. Ela é uma investigadora maravilhosa e trouxe à tona toda a história. Não só o petróleo é renovável. Então, toda essa batalha pelo petróleo, toda essa besteira que está acontecendo é uma piada. É renovável, ou como você quiser chamar. O mesmo acontece com a água. Eles sabem que essas pessoas estão no comando. Essas pessoas em altos cargos sabem do que eu estou falando. Existe a fachada que é apresentada ao mundo e existe uma realidade que se esconde por trás dessa fachada. Essa é a pura verdade sobre por que estamos indo para a guerra e por que estamos fazendo o que estamos fazendo. Há mais uma mudança de regime no Irã, porque agora eles têm outra leva
do Khamenei original, seja lá como se pronuncie o nome dele. Enfim, ele é tão ruim quanto. Existe um grupo inteiro deles. Eles precisam ser removidos. Há um grupo jovem, como eu disse, um grupo jovem da área da tecnologia que tem muito dinheiro e quer tomar o controle do governo. Eu não sei o que eles vão fazer, nem como vão fazer. Eu sei que as mulheres precisam ser livres por lá. Então, se você quer apoiar uma guerra, essa seria a guerra para fazer, em nome das mulheres e dos direitos das mulheres. Você se importa com alguma coisa? Eu não consigo acreditar nessas mulheres que estão lá fora em Nova York, idiotas. Eles não estão pensando direito. Eles não entendem o que realmente está acontecendo. E a liberdade das mulheres é fundamental para o futuro do nosso mundo. Não é por acaso que eu estou na linha de frente. Pessoas como Eisenhower, colegas meus, mulheres, estão se manifestando com as melhores informações, as melhores vozes em muitos casos, compreendendo os níveis mais profundos, os níveis espirituais dessas guerras. Aí tem umas mulheres estúpidas por aí que não têm a mínima ideia de que estão protestando contra a guerra com o Irã, por princípio, porque não querem guerra. Isso é estupidez. Você não pode lidar com isso, você tem que lidar com o que você tem. Então, você não vai simplesmente deixar esses reptilianos horríveis dominarem o seu planeta e ficar de braços cruzados dizendo: por favor, não haja guerra. É preciso. Isso que muita gente está dizendo, que isso é absolutamente necessário, porque eles também estavam prestes a obter uma arma nuclear. E como eu diria, escutem, eles têm armas nucleares há mais de 10 anos. Eu entrevistei um físico iraniano chamado Kesh, que deixou o país. Eles quase nos mataram em Veneza quando íamos encontrá-lo pessoalmente. Ficamos gravemente doentes. Tanto eu quanto meu parceiro na época fomos atacados por alguma arma eletrônica às 3 da manhã. Com 5 minutos de diferença entre os ataques, ficamos gravemente doentes, tivemos que cancelar a reunião no dia seguinte, tivemos que viajar no dia seguinte, então tudo foi destruído. Basicamente, Kesh tem falado sobre as armas nucleares. As bombas nucleares são reais. Eles já possuíam armas nucleares, não é disso que se trata. Isso é uma capa, é uma fachada. Nem mesmo tinham armas nucleares, possuíam armas químicas, Saddam, coisa do gênero, mas o negócio dele eram Stargates. Mais uma vez, você precisa se conformar com a ideia de que existe a história real e existe a falsa, que encobre. Existem pelo menos 2 narrativas principais, 2 linhas de história, se preferir chamá-las assim. Eu já abordei muito dos assuntos que afetam as mulheres com a minha amiga Índigo Angel. Nós fizemos shows com ela no Oriente Médio. Parece que o tratamento dado às mulheres em alguns desses países não é simplesmente horrível, não é só o fato deles esconderem isso, já é ruim o suficiente. Mas eu já ouvi falar de mutações genitais, já ouvi falar de casos de pessoas jogando ácido no rosto das mulheres e tratá-las como se fossem uma subespécie. Não é assim que se trata uma mulher no século XXI. Isso é bárbaro. Deixa eu dizer, também existem... O Egito, por exemplo, é muito cosmopolita.
Mas as mulheres em geral não são tratadas dessa forma no Egito. Tenho certeza de que existem muitas mulheres oprimidas no Egito. Não estou dizendo que não existam, mas também existem muitas mulheres relativamente livres que chegaram à vanguarda da sociedade e assim por diante. Aliás, eles também estavam começando a se manifestar no Irã. Se eles vão sobreviver além de se manifestarem, eu não sei. O que acontece nos bastidores daquele país horrível, eu não sei. Mas, sim, houve opressão contra as mulheres, não apenas no Irã, não apenas no Oriente Médio. Existem aspectos da China que oprimem as mulheres regularmente. Sempre foi assim. Voltando às geishas, nem mesmo as pessoas falam sobre essas coisas. No Japão, a mesma coisa. Tem havido uma guerra contra essa espécie feminina para manter os machos no topo, desde que o matriarcado desapareceu. Então, o que está acontecendo agora é que ambos os sexos deveriam governar juntos, o que deveria nos trazer um equilíbrio, reequilibrando machos e fêmeas na espécie. E é isso que está acontecendo. Entenda que isso exige guerra. Exige uma convulsão, por assim dizer, e isso de fato está acontecendo. Se alguém tiver uma pergunta boa para Carrie, pode colocá-la no chat. Eu tentarei responder as melhores. Estou tentando me lembrar. Tem algo realmente importante que não abordamos, mas que você queria abordar? Eu só pensei em te perguntar isso. Obrigada. É difícil para mim dizer. Eu só quero dizer que o que está acontecendo aqui na Terra é, na verdade, um planeta prisão. E eu gostaria de recomendar o grupo de videntes remotos da Courtney Brown. Todos eles têm grandes sucessos, como se costuma dizer. Em geral, são bastante precisos. Não significa que eles sempre serão precisos, mas eles são muito, muito excelentes em suas técnicas e interagem com ETs regularmente, estão até falando com eles diante das câmeras. Você não consegue ver os ETs, eles falam sobre o que vem, eles estão se comunicando telepaticamente com esses ETs. Essa é uma grande notícia que você verá quando Trump quiser revelar informações. Aliás, eu quero chamar a atenção para um senhor mais velho, um general, cujo nome McCaslander, General McCaslander. E ele desapareceu, eu creio que de Albuquerque, Novo México, desde 27 de fevereiro. Eles não sabem onde ele está. Não sei qual é a situação atual. Eu já entrei em contato com alguns dos meus contatos mais próximos, pedi que eles investigassem a situação. Não sei se ele foi afastado do conselho para escondê-lo, para protegê-lo, à medida que novas informações forem divulgadas, porque aparentemente ele possui muitas informações importantes sobre Roswell. Recebemos ameaças de vida quando investigamos um certo aspecto do caso Roswell, sobre o qual até hoje eu não posso falar, pois caso contrário, essas pessoas envolvidas perderiam as suas vidas e as suas famílias também. Isso é uma loucura, mas isso é um fato que aconteceu conosco. Portanto, o sigilo em torno da situação extraterrestre
é monumental. E você nunca será livre na terra até que isso seja completamente revelado. Você vê alguma promessa em Trump apresentar os arquivos de divulgação? Você acha que se ele liberar os arquivos, veremos coisas como projetos de operações secretas, alvos, abduções? Você acha que veremos coisas mais pesadas? Não. Eu não acho que eles vão optar por uma solução completa, ou como você quiser chamar, nesse momento. Eu gostaria disso. Isso seria a realização de um sonho. Mas eu não estou muito otimista quanto ao tipo de revelação que ele poderá fazer. Eu acho que é alguma coisa. Na verdade, isso faz parte do que está acontecendo. O lado sombrio, o lado luminoso querem libertar a presença extraterrestre, porque antes de mais nada estamos em guerra com eles. Estamos em guerra com eles há décadas e décadas. Eu conheci um agente da DEA que morou em Hollywood e nas colinas perto de Malibu por um tempo e depois se mudou para Hollywood. No fim, eles tiraram a vida dele. Ele havia filmado as batalhas que aconteciam acima das nossas cabeças com Kraft, sabe? Toda essa história dos chemtrails serve em parte para esconder as batalhas que estão acontecendo. Várias naves extraterrestres e nossas forças armadas estão lutando. Você precisa entender o que está acontecendo. Meu trabalho está repleto de verdade, está repleto de revelações que poderiam tornar o que está acontecendo agora muito mais compreensível para o mundo. Então, por favor, visite o meu site. Por favor, assista a esses vídeos. Eu tenho literalmente milhares deles. Eu respondo a algumas perguntas da plateia. Essa é a da Missy. Ela pergunta, Carrie, qual a ligação entre reptilianos e satanismo? Ela pergunta se é que adoram Satanás, por que os reptilianos o fazem? Ela pergunta, Saturno está envolvido de alguma forma? Sim, Saturno aparentemente é um ser, e curiosamente os seres saturninos, ou melhor, os planetas são seres que se reúnem com ETs e grupos extraterrestres, e esses afirmam que não realizarão a reunião sem a presença de Saturno, só para constar. Então, sim, os reptilianos não é tanto que sejam satanistas, nós os chamamos de satanistas aqui no planeta Terra, incluindo os luciferianos, os satanistas que bebem sangue e sacrificam pequeninos. E isso remonta ao culto de Baal. No Oriente Médio você pode ler tudo sobre isso. Eles percebem que Epstein era um adorador de Baal. Então, Ghislaine Maxwell também é assim. Voltando ao Oriente Médio, isso é uma seita enorme. Também faz parte da ideia de que os rabinos são os hipócritas. São todos uns adoradores de... Muitos deles, quando você analisa a situação, está se deparando com o sacrifício dos pequenos. O que há de tão especial em nossas secreções glandulares. Isso nos leva ao adreno e a Hollywood. Hollywood é feita com as secreções dos pequeninos aterrorizados. O adreno é um derivado da adrenalina, que vem à tona quando você está sendo torturado. Tudo isso é uma prática reptiliana. Eles fazem isso apenas por comida, por afrodisíaco. É isso que eles são. Eles são
Para eles, os humanos são alimento, sustento. Eles são uma espécie predadora. Eles percorrem as galáxias em busca de humanos e humanoides para se alimentarem. Então, essa é a prática profissional deles. Eles não chamam isso de satanismo, eles chamam isso de comida, como a de um leão, entende? São os humanos da elite que se interessam pelo satanismo. Essa é prática religiosa quase oculta. Tem a ver com a adoração ao diabo. A adoração está ligada à ideia de que o diabo se rebela contra Deus e que o homem é mais importante que Deus e o diabo. É uma glorificação do homem, por assim dizer, dos seres humanos, e é algo bastante distorcido. Eu estudei muito sobre isso quando era bem jovem. A obra de Crowley contém muitas informações secretas, caso você queira encontrar uma boa fonte sobre o assunto. Então, o que eu posso dizer? Tudo isso está conectado. Conecte-se na raiz com a humanidade. Aliás, com o que é chamado de ativação da condutância da língua. É o que eu tenho feito, o que os yogis têm feito ao longo dos séculos. Basicamente, você entra em meditação, conecta todos os seus chakras. Você pode pesquisar na internet sobre chakras. Eles são representados por cores diferentes. Eles circulam em certas áreas, como o chakra do terceiro olho, o chakra da coroa. As coroas que os chamados reis e rainhas usam servem para imitar o chakra solar, o chakra da coroa, para que sejam adorados por serem considerados seres iluminados. É isso que significa, simbolicamente. E, de fato, o seu efeito sobre as pessoas é basicamente fazê-las bajular e obedecer. Portanto, nós estamos falando de uma invasão de uma espécie de répteis, novamente os humanoides reptilianos, que eram chamados de Anunnaki, como descrito nas tábuas sumérias. Então, a nossa espécie foi invadida por essa espécie que inseriu o seu DNA em nossa espécie, o DNA Anunnaki, para nos tornar mais reptilianos. Aparentemente, o pensamento das hierarquias na época era que, ao povoar um planeta com humanos, esses não se defenderiam inicialmente. Eles tinham algo como 6 gerações de humanos que foram todas dizimadas pelos reptilianos. Então eles precisavam dos humanos para se defenderem. Então eu suponho que eles trouxeram os Anunnaki, os convidaram para entrar e esses inseriram o seu DNA em humanos. Então eles não se tornaram todos reptilianos, mas, por exemplo, eram altamente reptilianos. Eles tinham muito DNA reptiliano. Me disseram, você nunca verá um mapa genético do DNA da família Bush, porque ele é muito reptiliano. Então, existe uma linha condutora completa e total entre o satanismo, os reptilianos, como os reptilianos são uma espécie hierárquica, como eles operam. Aliás, pode-se argumentar que até mesmo a vidente remota Courtney Brown diz que por acaso é filha do Courtney, é um excelente vidente remoto. Ele visualizou remotamente os controladores dos reptilianos.
Draco descobriu que se tratava de IA e que a nossa IA alienígena, a IA, está invadindo o nosso planeta nesse exato momento. Mark Richard disse que na época, isso foi há 5 ou 6 anos, quando havia 6 espécies invadindo o espaço, incluindo a IA, que não tinha nossos melhores interesses em mente. Atualmente, talvez ainda mais, a nossa IA está se fundindo com essas IAs alienígenas. Tem uma história enorme aqui, que está sendo completamente ignorada. Enquanto os humanos continuarem a enxergar apenas os aspectos superficiais e falsos da religião em nossa história, jamais a compreenderão. Então, eu estou te dizendo o que o depoimento do denunciante vem relatando. Eu tenho uma pergunta sobre isso. Você acha que as religiões foram criadas pelos Anunnaki? O que isso significa em relação a ser como Cristo? Eles se infiltraram na Bíblia. Eles queriam que você pensasse sempre que eles dissessem: o Senhor disse para fazer isso, o Senhor disse para fazer aquilo. Isso é Anu. Esse é o rei dos Anunnaki. Ele era um egocêntrico, tipo o maior egocêntrico de todos. Então, não tenho certeza qual era a pergunta. O que eu estava dizendo? Você acha que as religiões foram criadas pelos Anunnaki? Todas as religiões têm raízes semelhantes. Você já ouviu isso, não é? E eu posso me meter em encrenca, mas eu vou repetir. Você sabe, pode-se argumentar, por exemplo, Maomé. Eu não estou dizendo que ele não era um homem. Talvez ele tivesse algumas crenças religiosas, mas ele foi influenciado e toda aquela religião foi meio que fabricada pelo Papa naquela época, supostamente. Eu só estou dizendo isso. É que essa religião tem problemas, todas as religiões têm problemas. A religião é o ópio do povo, é uma droga, é basicamente para te enganar de todas as formas possíveis. E, infelizmente, o que Juan fez com parte do governo Trump, João, tentando atrair a direita religiosa, ele age como um caipira, um matuto. Esse é o número dele. Esse é o disfarce dele. Ele usa essa camisa xadrez, chapéus enormes, ele fica falando de Deus o tempo todo. Toda essa bobagem é um pedido de desculpas. Eu não fui criada em um lar religioso. Então, eu nunca tive essa sobreposição que as pessoas têm. Você ainda pode acreditar em Deus, o Criador, a fonte de tudo que existe. Você pode adorá-lo com todas as suas forças, mas não precisa fazer isso de joelhos, como se estivesse beijando o chão. Ele não quer ver a sua bunda. A realidade é que eles não precisam de adoração. A verdade é que eles não vencem, eles não querem adoração. Eles já estão lá, eles são Deus, eles são o verdadeiro Deus, a fonte, e não essa besteira que existe na religião. Não se trata de um Deus vingativo que quer punir você se você não for à igreja ou alguma besteira do tipo. Você vê exemplos do Deus vingativo na Bíblia, que como eu, é de dar risada. Quando Javé diz aos israelitas para irem matar, ele literalmente diz a eles para irem caçar esses reis Nefilim, pelo que parece. Então você descobre que havia o rei Og, um dos descendentes dos Anaquins, e ele tinha uma cama de ferro de 15 toneladas. Os israelitas iam
caçar esses gigantes ou algo assim, que aparentemente eram uma construção humana, uma mistura de DNA extraterrestre. E sim, no fim, eles tiveram que destruí-los porque eram canibais. Eles queriam comer todos os humanos. Mas o canibalismo faz parte do que aconteceu no Oriente Médio juntamente com o satanismo. É tudo uma questão de energia e poder. Em última análise, é isso que essas pessoas querem. Eles não são assim. Eles não têm a paciência para fazer o que os yogis e eu fazíamos, que é sentar, ativar os seus chakras. E então você não precisa roubar energia dos outros como um vampiro. Então nós temos muitos vampiros humanos por aí, que em alguns casos nem sequer sabem que são vampiros. Alguns realmente são. Eu já conheci um vampiro. Ele me disse que era um vampiro, pelo amor de Deus, e ele não estava brincando, sabe? O que eu posso te dizer? Isso é real. É real. Eu vou responder a mais uma pergunta da plateia. Eu sei que você não tem muito tempo. Essa é do Jacob Cook. Ele diz: pergunte com atenção se os nazis da linha tênue são aliados das elites sionistas como os Rothschild, ou os nazistas realmente odeiam testemunhas de Jeová. Acho que não temos permissão, deveria até dizer essa palavra. Existem muitos nazis escondidos entre nós. Eu tenho descoberto isso, infelizmente. O que eu posso dizer? Existe um ponto, digamos, na criação de toda a história de Israel, a terra dos judeus e tudo mais, que foi uma construção dos Illuminati, que foi desenvolvida. Você pode imaginar que isso provavelmente remonta aos Anunnaki, a tentativa dos Anunnaki de controlar aquele grupo de pessoas, e aos judeus, o suposto papel que Hitler desempenhou foi orquestrado, em parte, pelo que eu entendi, por Churchill, embora ele tenha acabado lutando contra ele. Algumas dessas pessoas começam de um lado e vão para outro, porque isso facilita os seus objetivos. Então, sim, existe uma ligação. Eu viajei bastante pelo Oriente Médio, pelo mundo todo, na verdade. Eu tenho uma relação especial com as pessoas do Oriente Médio. Inclusive, eu tive uma situação no aeroporto, não me lembro bem, acho que foi no Egito. E eles me levaram, fizeram como nunca fazem. Me levaram para os bastidores com todos os policiais, onde eles costumam ficar, e começaram a falar comigo. E eu não falo árabe, eu não falo algumas dessas línguas, mas eu tenho facilidade em me relacionar com as pessoas e parece que eu consigo me comunicar. É estranho. Mesmo quando eu faço excursões pelo Egito, os observadores vêm, ficam nos templos, me ouvem, acenam com a cabeça, porque ficam muito satisfeitos com o que eu digo sobre os Anunnaki. Então, tudo o que eu estou dizendo é que eu tenho uma ligação com aquela região do mundo, e eu posso afirmar que aquelas pessoas são lindas, eles são gentis, eles são adoráveis. Assim como todas as pessoas que eu conheci em minhas viagens. Eu já estive no Egito dezenas de vezes, na Jordânia, em Israel.
eu fiquei muito impressionada em Israel com o quanto me lembrou a Alemanha. Acabei de ser atingida por uma onda e era simplesmente alemã. Essas pessoas são alemãs, sabe? Nos bastidores, elas são alemãs. É uma loucura. Foi como um download. Então, o que eu posso dizer? Tem uma mistura aí. Existe uma espécie de relação muito estranha e distorcida de amor e ódio entre o povo judeu e os nazis, por assim dizer. Eu não sei se já te disse isso. Eu sou meio libanês. Eu cristão libanês, mas minha mãe era cristã libanesa. Eu tenho acompanhado bastante essa guerra porque eu sinto que eu tenho uma ligação com essa parte. A minha mãe é grega, italiana, mas meu pai era libanês, irlandês. É uma mistura estranha. Mas, eu sinto que eu tenho uma ligação com o Mediterrâneo, o Oriente Médio. Eu amo o Mediterrâneo, amo o Oriente Médio. Eu tenho um pouco, aparentemente a minha mãe diz que eu tenho um pouco de sangue judeu, então não é muita coisa, mas supostamente nossa família tem sangue judeu. Voltando ao assunto, temos ascendência alemã judaica. Eu sou irlandesa, escocesa, dizem, e tudo mais. Enfim, talvez até mesmo indígena americana. A questão é que somos todos uma mistura. Muitos de nós somos híbridos, obviamente. Eu quero dizer que o Líbano é uma grande tragédia, porque costumava ser uma cidade maravilhosa. Uma cidade ou um campo. Costumava ser um ótimo lugar para se divertir muito. E aquelas pessoas são realmente maravilhosas. Então, não me entenda mal quando você estiver falando sobre as guerras no Oriente Médio, os seus líderes, suas religiões e toda essa merda. Porque eu me identifico com essa região do mundo. A minha última pergunta: quais são seus sentimentos em relação a Jesus? Porque alguém na plateia perguntou sobre Jesus. Você acha que ele estava sendo sincero? Eu acredito que existiram vários avatares chamados Cristo e que aparentemente os Illuminati que compilaram a Bíblia decidiram transformá-los em um único ser composto. Portanto, muitas dessas histórias são falsas. A questão é que essa crucificação é uma história falsa, é uma distorção do que realmente acontece quando ascendemos, mas não é algo físico. Entende? Colocar alguém numa cruz e tudo mais. A cruz simboliza, na verdade, as dimensões verticais e o significado das dimensões, a densidade. Essa é a cruz. Então, a realidade é que você precisa dominar tudo isso. Mas voltando ao que está acontecendo no Oriente Médio e tudo mais, Jesus, eu acredito que ele seja um avatar maravilhoso, é uma ótima história. Os seres guardiões que você conhece, que baixaram seus arquivos, dizem que havia 3 personagens de Jesus. Se eu entendi corretamente, um era de 6ª dimensão,
outro de 9ª dimensão, o terceiro de 12ª dimensão. Eles só estiveram aqui por um curto período de tempo, não vão voltar, não precisam voltar. Você deveria ter consciência, a consciência crística, toda essa baboseira sobre o retorno de Cristo, seja lá o que você queira pensar, também tem o fato de que eu entrevistei uma testemunha muito boa, advogado Cameron Feili, que trabalhava para a cidade de Londres, para os financistas. A sua família era curda e ele revelou informações sobre o Mahdi, o retorno do Mahdi e como supostamente haverá uma batalha pelo templo. E tudo isso vai acontecer. E parece que eles vão demolir o templo e tentar reconstruí-lo. Algumas dessas coisas são planejadas com o objetivo de estimular certas bobagens negativas, basicamente mais guerras, mais discussões, enfim. Ele falou sobre isso. Se você quiser fazer uma busca no meu site, Feili, ele desapareceu. Ele não está mais entre nós. Mas ele revelou muito do que o povo curdo, os iraquianos e a Turquia acreditam que vai acontecer num futuro próximo. Essa foi uma entrevista incrível, Carrie. Obrigada por fazer isso hoje. Obrigada por termos improvisado tudo da última hora. O resultado ficou bom. Então, você quer dizer às pessoas como elas podem te seguir? Muito obrigada. Isso foi incrível. Por favor, siga o meu canal. Faça também uma doação, pois precisamos do dinheiro para funcionar. Você pode se tornar um membro. Assim você paga mensalmente. É algo parecido com uma doação. $3 por mês. Enfim. Assinar por um ano, parece que não podemos ser mais baratos do que isso. É tão barato que chega a ser constrangedor. Mas eu queria que fosse de graça. Na verdade, a maioria dos meus vídeos nesse momento são gratuitos. Então você pode se tornar um membro para apoiar o nosso trabalho. Trata-se de uma doação, certo? Mas você também pode tirar algum proveito disso. Eu organizo essas conferências anuais chamadas Despertar. Pode participar gratuitamente, se inscrever. Então, voltando ao assunto, eu tinha o Rumble, onde estavam todos os meus vídeos dos últimos 5 anos, mais ou menos. Meu enorme canal do YouTube foi deletado da internet, da noite para o dia, literalmente da noite para o dia, porque Robert David Seal disse uma frase sobre a doença 19. Então eles tiraram o meu site inteiro do ar. Eu era membro desde os primórdios do YouTube e do Google, antes mesmo da separação. Eu era membro. Quando eles se uniram, eu me tornei membro. Então, eu era uma criadora, diretora para eles, seja lá o que você faça quando se torna um criador. E eles me baniram completamente. Isso foi em março de 2021, durante a doença 19. Então, é isso aí. Você pode ir lá, você pode ver todos os meus links no topo. Tá tudo linkado, todos os meus vídeos, alguns dos meus vídeos anteriores, há uns 2 ou 5 anos atrás. Todos os meus vídeos estavam no Odyssey
que foi retirado do canal do YouTube que eles deletaram. Eu tinha me cadastrado no Odysee e eles prestaram esse serviço incrível, na verdade, onde muitos de nós tivemos os nossos vídeos salvos. Eu também, eu juro por Deus, eu sou como você, eu ri muito. Tivemos nossos canais derrubados, eu fiz a mesma coisa. Eu estava revisando as minhas entrevistas para tentar recuperar as antigas. Isso não é tão engraçado, é hilário. Que bom que você fez isso. Isso é muito legal. Pois é, mas não é só isso. Eles não conseguiram todos os nossos vídeos, então eles chegaram a cerca de 900.000 visualizações. Mas eu já vinha travando uma batalha constante com o YouTube durante aqueles anos anteriores à doença 19, em que eles me davam o que vocês chamam de strike o tempo todo. Eu dei uma entrevista sobre a morte de Kennedy e eles me deram uma advertência por causa disso. Enfim, o YouTube foi se tornando cada vez mais nazi e totalitário. Ao longo dos anos, isso não aconteceu da noite para o dia, por causa da doença 19. Eu espero, na verdade, eu rezo para que um dia uma ação coletiva seja movida contra o YouTube. E eles merecem, porque eles basicamente nos sacanearam completamente. E eu perdi muito dinheiro com publicidade. Estávamos ganhando dinheiro com anúncios do YouTube, onde eles ficavam com 45% da nossa receita. O YouTube é controlado pelos nazis do Estado Profundo e continua sendo, pelo menos na minha opinião. Mas eu tenho um canal alternativo no YouTube que está começando a crescer. Vamos tentar transferir nossos vídeos para lá, mas não consigo obter ajuda. Ninguém que eu contato sabe o que diabo está dizendo. Eles mentem, eles simplesmente não conseguem lidar com isso. Metade das pessoas que eu contrato mente descaradamente. Então, tenho tido muita dificuldade em conseguir ajuda para colocar as minhas coisas em outros lugares, para que haja mais opções. Mas você com certeza pode encontrá-los no meu site, que está linkado ao Rumble. A maioria deles está lá. Alguns dos links estão quebrados. Se encontrar links quebrados, nos envie um e-mail com o link quebrado ou o link da página. Eu posso perguntar ao meu administrador do site, que trabalha apenas em regime de meio período. Eu realmente não tenho condições de sustentá-lo. Ele está com outros problemas na vida agora, mas ele esteve comigo por muitos e muitos anos de lealdade. Tome, mas de vez em quando ele entra e faz alguma coisa. Então, não sei. Foi uma batalha, tem sido uma batalha enorme para mim, manter a minha empresa funcionando. Então, se você quiser fazer uma doação, eu poderia usar. As pessoas também podem se inscrever no Substack. Eu sei que você costuma compartilhar informações importantes no Telegram. É grátis, totalmente grátis. Você sempre tem a opção de doar ou se inscrever e pagar, mas eu mantenho tudo completamente gratuito. Todos os artigos que eu escrevo são gratuitos. Não tem nada de exclusivo ou algo do tipo. Mas se você quiser se inscrever e as pessoas tiverem, eu ganhei algum dinheiro no Substack. Não uma quantia enorme, mas alguma coisa, o que realmente tem me ajudado. Então o Substack é um ótimo recurso. Fui lá porque há alguns anos eu nem conseguia postar no meu site. Estávamos sob ataque violento. Então, meio que enlouqueci, decidi que precisava encontrar um lugar para postar as minhas coisas. Então, eu descobri o Substack por acaso. E eu acabei escrevendo muitos dos meus artigos por lá. Eles também são muito bons. Eu sei exatamente o que você passou. Eu não era como você, eu nunca fui parceiro do YouTube. Você estava
por aí desde os tempos antigos, desde o início do YouTube. Foi como se eu tivesse ficado fora por 5 anos e me sentisse violentado por ter perdido 5 anos do meu trabalho. Eu nem consigo imaginar como você se sentiu. É uma loucura. Mas dizem que a censura está mudando agora. Supostamente. Mas eu continuo recebendo avisos de direitos autorais, mesmo nos meus novos vídeos do YouTube. Eles são simplesmente malucos. Não querem que você fale sobre nada. Eles ainda são nazi da censura. Me desculpe, eles são mesmo. Obrigado, Carrie. Isso foi incrível. Tem mais alguma coisa que você queira divulgar antes de irmos embora? Não. Eu tenho um canal, OctaviX. Então, meu nome de usuário é Camelot, porque fui banida do YouTube e depois excluída de todas as redes sociais. Isso aconteceu com outras pessoas também. Eu ouço pessoas dizendo, eu me excluo da banda. Você escolhe. Então eu tive que criar um endereço de e-mail totalmente novo, que eu só uso com pouca frequência, mas é Camelot que. O nome de usuário é Carrie e eu acho que é esse que eu uso no Telegram também. Vou falar sobre o Telegram. Tem um grupo no Telegram de cerca de 80 mil membros, já chegou a ter 100 mil. Só Deus sabe para onde foram aquelas outras pessoas. Me ignoraram, mas tanto faz. Então, eu tenho mais de 80 mil inscritos no Telegram. Mas o problema é que tem 1 zilhão de pessoas imitando o meu canal. A única maneira de saber que é o meu canal é pelo nome de usuário, que é Camelot. Eu teria que olhar com atenção para ter certeza, mas acho que sim. E você precisa ir na parte de trás para ver o nome de usuário real. Não é como na capa do canal. O canal se chama Projeto Camelot. A realidade é que, devido a tantos imitadores, você precisa analisar o número de inscritos, porque os imitadores nunca conseguem ter tantos assinantes, já que eu os acumulei desde que eu entrei no Telegram. Então, são 4 anos de assinantes. Então, como eu disse, 80 mil. Se eles não têm 80 mil, não são eu. Essa pode ser a sua regra prática. Muito obrigado a todos por assistirem. Eu sou o Rob, do podcast Typical Skept. Você pode me seguir no YouTube, no Rumble. Enfim, terminamos por aqui, gente. Desculpa pelo vídeo comprido, mas era necessário. Tem coisas que precisam ser ditas, mesmo que sejam longas. Precisam ser digeridas. Enfim, quem não é inscrito no canal, por favor, se inscreva, deixe seu like, deixe um comentário. Deixo vocês em amor e luz. Namastê.